nome é Soloni, minha esposa é Luciana e Soliana. Já viram por que Soliana, né? Foi a junção dos nomes. Obrigado. Daqui a pouco a Soliana precisa explicar, né? Já está adiantado. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Amém? Como meu pai falou, motivo de muita alegria estar com os irmãos nesta noite, para juntos aprendermos um pouco mais do nosso Deus. E eu quero primeiramente agradecer o convite do pastor e de toda a igreja, a confiança, porque eu entendo que assumir o público de uma igreja é uma grande responsabilidade. Ser porta-voz da palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Então eu sempre agradeço a ele pelo convite, pela confiança e pelo carinho das igrejas aonde ele me envia. E aqui não é diferente, já fomos muito bem recebidos e somos gratos a Deus por isso. E nessa noite, uma noite especial, como o pastor falou, nós vamos focar um pouco na celebração, não do Dia Internacional da Mulher, mas da vida da mulher. E nós vamos aprender, então, nessa mensagem, algumas lições com uma mulher da Bíblia. Algumas lições com uma mulher de Deus. Mas lições essas que não se aplicam apenas às mulheres. Lições que todos nós podemos e devemos aplicar na nossa caminhada cristã. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é pessoas chamadas para servir, fortalecidas para vencer e determinadas a escreverem uma nova história. Amém, irmãos? E eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 4, nós vamos ler somente o versículo 14. Esther 4, 14. Amém? Esther 4,14 diz assim a palavra de Deus: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a este reino. Amém, irmãos? Feche seus olhos nesse momento. Peça a Deus que fale o seu coração. Peça a Deus que você saia daqui diferente da maneira que você entrou. Não pelas minhas palavras, mas pela presença dele na sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer imensamente por esta noite, ó Pai, porque como já foi falado aqui, é uma noite, é uma data em que o Senhor já tinha reservado para que estivéssemos aqui juntos, ó Deus. E nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos por essa igreja, por cada um que está aqui nesta noite, ó Deus. Nós viemos, ó Deus, para aprendermos mais da tua palavra. Essas pessoas não estão aqui, Senhor, para ouvir mais um testemunho, para se impactar com minhas palavras, com histórias de vida. Essas pessoas estão aqui para serem impactadas pela tua presença, Deus, pelo poder do teu Espírito, Senhor, porque serei apenas um instrumento nas tuas mãos. E é isso que eu te peço, que o Senhor use a minha vida como tal, ó Pai, espalhe os corações, que não seja eu a falar nenhuma palavra sequer vinda de mim mesma, mas sim do Senhor para a minha vida, para abençoar essas vidas, ó Deus. Que o exemplo de Esther, que com certeza foi uma mulher segundo o seu coração, possa nos inspirar e nos ajudar a partir de hoje. É isso que eu te peço, te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu nasci sem os membros superiores e com uma má formação dos inferiores que não me permite caminhar. A minha deficiência não foi descoberta na gravidez da minha mãe. Mesmo ela fazendo todos os exames, todo o pré-natal, os médicos só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, eles falaram para minha família que eu não ia sobreviver. Eles me deram cerca de 5 minutos de vida. Portanto, se você está me conhecendo nessa noite, saiba que você está conhecendo um verdadeiro milagre de Deus. Porque para a medicina seria impossível eu estar viva.
E ainda hoje não existe uma explicação médica para o meu caso. Não existe um porquê, humanamente falando, de eu ter nascido assim. Quando eu nasci, os meus pais eles já tinham entregado suas vidas a Jesus. Eles já seguiam na caminhada cristã. Mas vocês vão concordar comigo, e você que é pai, você que é mãe, falando aí sobre mulher, vocês vão entender muito mais do que eu como foi difícil para os meus pais a minha chegada, o meu nascimento e toda essa situação, visto que foi algo que não foi descoberto antecipadamente. Então vocês podem imaginar como eles choraram, como eles sofreram e como eles se questionaram, porque eu penso que um momento tão difícil como esse é praticamente impossível em algum momento não perguntar a Deus o porquê. Por que comigo? O irmão aqui, ao contar o testemunho sobre emprego, ele confessou que se perguntava: Deus, mas por quê? Tantas outras pessoas conseguindo e eu aqui. E os meus pais, eles perguntaram para Deus: mas por que conosco? Visto que não existe uma explicação médica, poderia ter sido com qualquer outro casal, com qualquer outra família. Por que com isso? Porque a Luciana tinha que ser minha mãe, porque o Solani tinha que ser o meu pai. E eles foram se perguntando, e apesar das palavras negativas de médicos, que se formaram para isso, dizendo que eu não ia sobreviver. E cada minuto de vida já seria muito. Que não tinha uma perspectiva de futuro para mim. Mas apesar de tudo isso, Deus ele começou a ministrar no coração dos meus pais de que a minha vida teria um propósito. E que com o passar do tempo, esse propósito seria revelado. E eu louvo a Deus, sou imensamente grata, porque apesar de toda a situação contrária, os meus pais, eles decidiram crer nas promessas de Deus. Os meus pais decidiram crer na palavra de Deus para a vida deles e para a vida da nossa família. E é graças a esse propósito, é graças a essa palavra que eu estou aqui hoje. Os meus pais aprenderam e me ensinaram, com o passar do tempo, a não mais perguntar o porquê, e sim o para quê. Quando perguntamos o porquê, a tendência é ficarmos sem resposta. Nenhum homem jamais conseguirá suprir todas as nossas curiosidades, responder todos os nossos questionamentos, por qualquer que seja a formação desse homem. Mas quando nós então mudamos o foco da pergunta e questionamos o para quê, Deus ele vai nos mostrar que há um propósito para todas as coisas. E através, como eu falei, desse propósito, que eu tenho a oportunidade de estar falando para a sua vida nessa noite. Porque hoje eu levo uma vida normal, contrariando a medicina e a todas as palavras negativas que recebemos no início. Hoje eu tenho 20 anos, eu escrevo com o pé, eu pratico natação, eu toco teclado, sou formada em espanhol, estou concluindo meu curso de inglês esse ano e eu estou cursando o 7º período da Universidade de Psicologia, o que sempre foi um sonho e Deus tem me permitido realizar ao longo desses últimos anos para a honra e glória do seu nome. Eu creio, irmãos, que todas as oportunidades que Deus nos dá de crescimento são para servi-lo com ainda mais excelência, porque Ele é digno do nosso melhor. E em 2009 eu passei por um momento muito difícil da minha vida, porque além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. Então, em 2009 eu precisei realmente passar por uma cirurgia que foi muito complexa, porque teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos e ainda hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. E quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui imediatamente para a UTI, onde eu passei 4 dias entre a vida e a morte. E foram os meus piores dias, meus piores momentos, onde eu achei que não existiria mais uma saída para o meu caso. Mas, mais uma vez, Deus me deu uma nova chance, Ele entrou na minha história, e eu creio que quando Deus entra na situação, as circunstâncias, elas têm que mudar, e elas mudam, porque Ele é um Deus de milagres, é um Deus de mudança. Então, Ele mudou o meu quadro naquele momento, eu comecei a melhorar gradativamente, com uma semana de operada, surpreendendo mais uma vez a todos, eu tive alta,
E os médicos falaram que eu ia demorar bastante tempo para recuperar os meus movimentos, devido às mudanças feitas na cirurgia. Mas, para a honra e glória do Senhor, com 1 mês de operada, eu já tinha retomado todas as minhas atividades normais. Então, eu creio, irmãos, que Deus ele tem usado minha vida ao longo desses anos para surpreender as pessoas, para surpreender os médicos e a todos que têm a oportunidade de conviver comigo ou de conhecer de alguma forma a minha história, porque quando conhecem a minha história, conhecem que existe um Deus que faz milagres. Amém, irmãos? E eu saí dessa situação de pós-cirúrgico entendendo que eu precisava fazer mais para Deus. Entendendo que se Ele não me levou no âmbito da cirurgia, é porque Ele esperava algo a mais de mim. É porque Ele tinha algo a mais para mim aqui na Terra. Porque quando eu estava na UTI, eu pensava que tudo que Deus tinha para fazer em mim e através de mim, Ele já tinha feito. Mas antes de operar, eu não ia às igrejas contar o meu testemunho. Antes de operar, eu não contava a minha história publicamente. E eu não fazia ideia de como Deus usaria a minha vida para abençoar outras pessoas através da deficiência. Eu sabia que existia um propósito, eu fui criada nos caminhos do Senhor, mas até então eu não entendia que propósito era esse. Até que com toda essa vontade de fazer mais para Deus, de descobrir qual era o meu papel aqui na Terra, em dezembro de 2010, Deus me deu a oportunidade de dar minha primeira palestra motivacional para um grupo de jovens. E no final daquele evento, aquelas pessoas vieram até a mim e disseram: olha, de alguma forma a sua história tocou meu coração. De alguma forma eu entendi que a partir de hoje eu preciso tomar um novo rumo para a minha vida. Irmãos, ao receber aquele feedback, ao ouvir aquele retorno, Deus ministrou no meu coração de uma forma muito clara que esse era o ministério que Ele tinha para mim. E desde então, eu e os meus pais não temos feito outra coisa a não ser dizer sim para o chamado que Ele tem para as nossas vidas. E nós somos gratos a Ele por todas as oportunidades que Ele tem nos concedido através desse chamado. Uma dessas oportunidades, talvez uma das mais marcantes, foi que Deus usou essa promessa, esse ministério, juntamente com o trabalho que meu pai exercita aqui no Brasil. E Deus usou isso para lançar uma nova promessa para as nossas vidas, de que Ele nos levaria às nações, de que pessoas de lugares muito distantes o conheceriam através da nossa história. E mais uma vez, sem saber como isso seria possível, meu pai falou que nós estamos há 1 ano aqui em Macaé, nós somos naturais do Rio de Janeiro, capital, e era lá que nós morávamos até 2011, porque Deus lançou uma promessa de que Ele nos levaria às nações, de que seu nome seria propagado no mundo através de nós. E nós recebemos essa palavra e mais uma vez nós cremos nas suas promessas para as nossas vidas. Até que então, em 2011, Deus ele nos enviou, através do trabalho do meu pai, para a missão de passarmos 2 anos em La Paz, que é a capital da Bolívia. Então nós fomos, só nós 3, sem conhecer nada nem ninguém naquele lugar, um desafio muito grande, mas fomos realmente crendo que Deus estaria conosco. E irmãos, Ele esteve conosco naquele lugar. Um lugar muito difícil, onde a nossa religião não predomina, onde demoramos 3 meses para encontrar uma igreja evangélica naquele lugar, onde passamos por muitas dificuldades, por muitas provações, onde eu me senti verdadeiramente em um deserto. Mas nós louvamos e pregamos que o deserto é a escola do Senhor, que o deserto é o lugar onde nós mais nos aproximamos de Deus. E isso é verdade, e foi isso que aconteceu comigo e com a minha família. Então, através de todas as dificuldades que vivemos, Deus também nos levou a outros níveis de intimidade com Ele, de vida com Ele. E apesar de todas as portas que pareciam fechadas aos nossos olhos, Deus, Ele cumpriu a sua palavra sobre a nossa vida naquele lugar. E Ele me deu muitas oportunidades enquanto ali estive, de compartilhar minha história e de uma terra tão seca, de um povo tão sedento, e ver vidas realmente se convertendo e sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. E isso só aconteceu, irmãos, porque lá em Números 23:19 vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse versículo nos deixa algumas perguntas. Por acaso falaria Ele e não o faria?
prometeria, mas não cumpriria. Então Deus nos levou para a Bolívia, e apesar de tudo que vivemos, de todas as dificuldades e provações, Ele cumpriu a promessa que Ele tinha feito para a vida da minha família naquele lugar. E nós somos gratos a Deus por estarmos lá, por tudo que vivemos lá, pelas vidas que podemos ver sendo transformadas por Ele. E nós então retornamos em janeiro de 2014 e voltamos para o Rio, onde morávamos anteriormente. E eu retornei com um sonho muito grande. Um sonho que eu sempre tive, na verdade, que é o de cursar, de estudar psicologia, de ser psicóloga. E por que isso? Por que a psicologia? Tanta área, tanta profissão. Irmãos, eu digo que eu não escolhi a psicologia. Deus escolheu a psicologia para mim. E sempre foi muito nítido, desde quando eu tinha 5, 6 anos, por mais incrível que isso possa parecer, por menos que eu conhecesse sobre a psicologia, eu sempre soube e sempre foi muito nítido que Deus usaria a psicologia para somar no meu ministério e no propósito que Ele tinha para a minha vida aqui na Terra. Então, o tempo todo que eu estudei na época do colégio foi sempre pensando nesse propósito, nesse objetivo. E aí, quando eu cheguei da Bolívia, eu voltei na fase de entrar na universidade, naquela fase crítica onde precisamos tomar decisões e atitudes em prol daquelas decisões. Então, eu prestei o meu vestibular porque eu sempre quis unir a minha vida com alguma profissão que me permitisse levar uma qualidade de vida melhor para as outras pessoas. Por isso que eu entendo a psicologia como um plano de Deus nesse sentido. Então, eu fiz o meu vestibular e, para a graça de Deus, eu passei na primeira tentativa. Primeira prova, eu fui aprovada. E junto com os parabéns, vieram também as dúvidas. E agora, como é que você vai fazer psicologia? Seus pais vão estudar com você? Sua família, você vai ter algum apoio? Eu sempre dizia, não vou ter nenhum tipo de ajuda. Meus pais nunca estudaram comigo, não vai ser agora que eles vão estar na sala comigo. Mas eu fui no primeiro dia com toda aquela ansiedade, expectativa normal desse momento, só que eu fui com algo a mais. E mais uma vez eu vou falar de promessas aqui. Eu fui com uma promessa que Deus fez para Josué há muitos anos atrás e que Deus renovou na minha vida naquele março de 2014. Lá em Josué 1:9, onde Deus diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que for. Irmãos, eu tomei esse versículo como uma verdade para a minha vida, porque Deus estaria comigo por onde quer que eu fosse. E nós louvamos e pregamos e vivemos todos os dias que a sua graça nos basta. E foi com essa convicção que eu entrei naquela universidade. E Deus, Ele cumpriu, Ele materializou esse versículo na minha vida desde o primeiro dia, desde o contato com os primeiros professores, com a primeira turma. Em todos os momentos Deus mostrava que aquele era o propósito dEle para a minha vida. Ele estava comigo ali. E Deus me usou na faculdade, tem me levantado, primeiramente para superar os meus próprios limites. Porque eu nunca usei a minha deficiência como desculpa para nada. E na faculdade não é diferente. Eu nunca deixei de fazer uma prova, um trabalho e disse, olha, eu não posso porque eu não tenho os braços. Você entende, né? Não tem como eu fazer isso. Isso daí é muito difícil. Eu não tenho os braços. Esse discurso nunca foi meu. Essas palavras nunca me pertenceram. Porque eu entendo que se Deus me colocou em um lugar, Ele me dá capacidade para estar naquele lugar. E é nisso que eu creio na minha vida acadêmica. Então Deus tem me dado para me superar nas provas, nos trabalhos, em todo tipo de avaliação. E aí, ao me superar, Ele me usa consequentemente como exemplo para outras pessoas. Então eu já tenho colhido frutos da minha vida acadêmica, de pessoas reconhecendo a existência e a grandeza de Deus através da minha vida. E minha vida estava muito estruturada, estava tudo muito certo. E aí Deus, Ele mais uma vez, eu digo que Deus fez tudo novo de novo na vida da minha família. Então, mais uma vez, Ele usou o trabalho do meu pai para nos transferir, nos enviar aqui para Macaé. Nós chegamos aqui em dezembro de 2015. E foi muito difícil aceitar mais uma mudança, principalmente por causa da faculdade, porque eu já estava numa turma estruturada.
estruturada, eu já estava estabilizada e eu já estava traçando planos para o futuro ali naquela localidade, naquele momento. E aí, mais uma vez, Deus nos tira de onde estávamos e nos envia para um lugar, por mais que Macaé seja perto do Rio de Janeiro, comparado aos outros lugares que já estivemos, Macaé é um lugar diferente, onde nós também não conhecemos nada e nem ninguém. E aí eu vim para cá com os meus medos, com os meus receios, com as minhas ansiedades. E Deus foi abençoando desde o primeiro dia, primeiro contato com as pessoas, todas as questões que nós precisávamos. E na faculdade também, irmãos. Quando eu consegui transferir a matrícula, que era uma grande preocupação, e eu consegui transferir sem perder nenhuma matéria, sem ter que voltar nada na grade curricular, o que para muitos foi um milagre, porque geralmente as pessoas perdem muita coisa nesse período de transferência, e nenhuma matéria sequer eu não precisei fazer de novo, irmãos. E no primeiro dia que eu entrei na faculdade, Deus, Ele falou ao meu coração: Juliana, o sonho não acabou. E talvez eu esteja dizendo isso diretamente para você nessa noite. O sonho, ele mudou de figura. O sonho mudou de lugar. O sonho vai ter outro cenário, outras pessoas. Mas o sonho não mudou, porque eu não mudei. E nós louvamos aqui que o seu amor não falha, que ele é o mesmo para sempre. Então o mesmo Deus que estava me abençoando lá, continua me abençoando aqui, graças a Ele. Como eu falei, eu já estou agora no 7º período. Também fui muito bem recebida pelos professores, pelos colegas de turma. Então, como eu falei, como já foi dito aqui durante o culto, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um versículo, uma frase que possa me resumir, é exatamente esse. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor ajudou a minha família. E nós cremos que continuará ajudando, porque cremos que fazemos parte de um propósito. Sobre o propósito que nós vamos começar a falar a partir de agora, através da vida de Esther, da rainha Esther. Uma rainha que não nasceu rainha, uma rainha que se tornou rainha. Nesse contexto que nós lemos, trata-se do rei Assuero, lá na Pérsia, mais especificamente em Suzã, onde estava com seu reino estabilizado, sua família, seus planos, estava tudo muito bem, tudo muito normal, sem nem saber que Esther existia. Até que o rei faz um banquete, e nesse banquete, já tomado por muitas bebidas fortes, o rei chama sua esposa para apresentá-la como um troféu para os seus amigos, para as pessoas que estavam ali dividindo aquele banquete. E a rainha Vasti, até então rainha, ela se recusa, ela simplesmente se recusa a obedecer o chamado do rei. E se nós, mulheres, sofremos tantas coisas na sociedade de hoje, naquela época nós sabemos que era muito mais complexo. Uma mulher não podia nem pensar em não atender qualquer pedido que fosse do seu marido, ainda mais sendo rei e rainha. Então essa desobediência, digamos assim, ou essa vontade própria de Vasti, fez com que o rei se revoltasse contra ela e se separasse. E a Bíblia fala que o rei expulsou Vasti da sua vida e do seu reinado. E a Bíblia vai nos dizer exatamente isso, que o rei, ele tomou essa atitude porque ele não queria que o exemplo de Vasti se espalhasse pelas outras mulheres. Que as outras mulheres iam achar que poderiam, então, não mais obedecer os seus maridos. Então, por conta disso, o rei, ele expulsa Vasti drasticamente dos seus planos e do seu reinado. E aí há uma mudança, um rebuliço, um terremoto naquele reino. Porque um rei não poderia ficar sem sua rainha. Então começa-se uma busca pela nova rainha. E o rei manda fazer uma espécie de concurso de beleza. Você vai sair na Miss Brasil, Miss Universo, como se fosse isso. O rei mandou chamar todas as moças daquela região. Todas as moças. Então elas foram reunidas, o rei avaliou beleza, simpatia, comportamento, uma série de atributos. E aí no meio dessas inúmeras mulheres, meninas, estava Esther. Esther, judia, uma menina ainda muito nova, uma menina órfã de pai e de mãe, que tinha sofrido muito na vida, que vinha de uma história traumatizada, marcada por cicatrizes, por momentos, por lutas, por dificuldades.
Esther, por ser órfã, ela foi criada por Mardoqueu, um membro da sua família, que a adotou como sua própria filha, que a educou no caminho certo, nos princípios corretos o tempo todo. E Mardoqueu, ele trabalhava nesse reinado, ele era servo. Na época que eles foram exilados lá para aquele lugar, então ele foi trabalhar como servo. Então Mardoqueu fica sabendo dessa oportunidade e ele coloca Esther entre as candidatas. E aí, no meio de tanta gente, de tanta mulher, a Bíblia vai nos dizer que Esther era a mais formosa de todas elas. Mas nós vamos entender posteriormente que Esther era bela por si só, por natureza, sim, mas Esther foi escolhida porque havia o brilho de Deus na vida dela. Porque Esther, antes de ser escolhida pelo rei, ela tinha sido escolhida por Deus para um propósito maior. Então não importa a sociedade em si, de um modo geral, não me importa tanto quando eu sei que eu já fui escolhida por Deus, quando eu sei que eu já fui escolhida pelo rei maior. Os preconceitos, as difamações, as palavras negativas que o mundo tenta me atingir não me alcançam quando eu sei que eu já fui escolhida por Deus. E Esther foi escolhida por Deus. E aí a Bíblia fala que o rei a achou como a melhor de todas as outras candidatas. Ela foi aprovada para o serviço real. E aí agora não só o reino muda, mas a vida de Esther muda. Ela passa de uma menina simples, de uma serva que não era nem lembrada, a posição maior de rainha, de comandar toda uma nação. Esther exercendo suas funções, suas tarefas, como o pastor falou aqui, mulher tem uma infinidade de tarefas no dia a dia, de missões, e como rainha, então isso deve se triplicar. E ela estava cumprindo firmemente seu papel. Mas também existia um outro personagem nessa história, que se chama Amã, que era um príncipe muito amigo do rei, mas que era um príncipe usado pelo mal. E aí criou-se um decreto, isso é uma parte da história para os irmãos entenderem melhor o contexto. Criou-se um decreto para que as pessoas se prostrassem diante de Amã. Mas Mardoqueu, ele não quis isso, ele se recusou, porque ele sabia que ele não estava ali para se prostrar diante de homem nenhum, diante de rei nenhum. E isso fez com que Amã, com muita raiva, lançasse um decreto contra todo o povo judeu. Amã não quis só matar Mardoqueu, Amã quis matar todo o povo de Mardoqueu. E aí ele convence o rei, ele manda exterminar todo o povo judeu. Vocês conseguem imaginar isso? Todo o povo, toda uma nação condenada à morte, com dia e hora marcados. No dia tal, na hora tal, todo o povo judeu será exterminado sobre ordem suprema do rei. Essa foi a carta enviada para todo o povo judeu. E aí houve um desespero, uma lástima, uma tristeza muito grande, eu imagino. Até que Mardoqueu, ele sabe disso. E ele lembra que existe Esther lá dentro. E que Esther poderia fazer a diferença nessa situação. Então, nos versículos anteriores, vai nos dizer que ele chega para Esther e conta tudo o que está acontecendo. E ele passa essa responsabilidade para Esther. E aí o versículo que nós lemos diz exatamente isso. E aí entra no tópico, chamados para servir. Mardoqueu chega para Esther e ele fala assim, olha, em outras palavras, se você se negar, se você se recusar a fazer isso, eu tenho certeza que Deus vai levantar outra pessoa, Deus vai levantar outro jeito, porque é o povo dele. Mas Esther, Deus te colocou aí. Ele poderia ter colocado qualquer outra daquelas meninas, mas ele escolheu você, e você está aí com um propósito. E aí ele fala, quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao mundo? Uma pergunta tão profunda, irmãos, que faz a diferença na nossa vida hoje. É Deus te dizendo, você sabe que foi para isso que eu te coloquei no seu trabalho, na sua faculdade, na família a qual você pertence, na cidade, no país onde você habita. Foi para isso, foi para um propósito maior. Esther não estava ali simplesmente por ela estava ali por um propósito maior. E as nossas vidas são regidas por um propósito de Deus.
Você está no seu trabalho por um propósito. Você faz o que você faz hoje por um propósito. A situação que você está vivendo hoje tem um propósito. E assim como Esther, você precisa entender esse propósito. Você precisa entender que você foi chamado para servir alguém em algum momento, durante alguma situação. Esther então entende isso, porque não basta entender que nós somos chamados, é preciso aceitar o chamado. Esther aceita o chamado e ela entra então no outro tópico da nossa mensagem, que é então fortalecidos para vencer. Porque Esther entende que ela aceita o chamado, mas que ela não poderia vencer sozinha. E é isso que nós precisamos entender em todas as lutas que traçamos no nosso dia a dia. Sozinho nós não vamos conseguir. E existe uma frase que eu acredito que Esther entendeu tão bem, mesmo sem ela ter conhecido a frase, que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse só de você, e ore como se tudo dependesse só de Deus. Então Esther entendeu que existia a parte dela, mas ela também entendeu que existia a parte de Deus e que era imprescindível. E aí no versículo posterior ela fala para Mardoqueu: reúne todo mundo e manda jejuar e orar e clamar por mim, porque eu vou fazer isso. E ao terceiro dia de jejum eu vou ao rei. E ela não poderia ir ao rei segundo a lei. As pessoas só entravam à presença do rei se forem chamadas. E a Bíblia fala que Esther estava há 30 dias sem ser chamada para estar na presença do rei. E se ela entrasse e o rei não quisesse que ela entrasse, ela seria morta. E é por isso que no versículo ela diz assim, ó: eu vou à presença do rei, e se tiver que perecer, perecer. Que frase, irmão! Que determinação, determinada para escrever uma nova história. É isso que Deus espera de nós. Eu vou seguir a vontade de Deus. E se um dia eu tiver que perecer por causa disso, eu vou perecer. Mas eu não vou negar o meu propósito. Eu não vou negar o meu chamado. Porque o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Porque é por causa desse chamado que eu estou aqui, que você está aqui. Essa precisa ser a nossa frase todos os dias, ao tomarmos decisões diante de Deus. Se tiver que perecer, perecer. Isso não ficou só no discurso. Ela se fortaleceu. Sem Deus nós não conseguimos vencer as batalhas da vida. Sem jejum, sem oração e sem a sua palavra, como Esther fez, nós não conseguimos vencer as guerras. Porque o inimigo trabalha muito bem, tem armas fortes contra nós. Ele já tinha lançado a arma dele contra aquele povo. E Esther então foi buscar as armas que ela tinha em Deus. E aí ela vai à presença do rei. E aí nós sabemos a história que o rei permite a entrada dela. E eu imagino quando o rei fala assim: pode entrar, Esther, o que você quer? Ainda que me peça metade do reino, eu te darei. Irmãos, ela não podia nem entrar na presença dele. Agora ela poderia pedir até metade do reino. Isso é Deus falando para Esther: eu estou com você. Isso era Deus falando para Esther, o que falou para Josué: não te ordenei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Vai, Esther, que eu estou aqui. E é isso que ele fala para nós todos os dias do nosso trabalho, na rua, nas decisões que temos que tomar. Vai, porque eu estou aqui. Isso é muito sábia. Ela pede então um banquete. Ela faz 2 banquetes e ela convida a Amã. E ela não fala na hora. Irmãos, talvez se fosse eu, e aí eu vou falar um pouquinho sobre mulher agora, né? Talvez se fosse eu, ansiosa do jeito que sou, falante do jeito que sou, chegava pro rei na hora. Eu posso pedir o que eu quiser, metade do reino. Eu quero que acabe com esse decreto aí de que vão matar os judeus. É isso, acabou. Mas Esther, com muita calma, com muita sabedoria, ela ainda realiza 2 banquetes antes de fazer o pedido final. Porque antes de ir lá, Esther foi fortalecida por Deus. E quando somos fortalecidos por Deus, recebemos as estratégias certas de Deus. E Deus deu estratégia para Esther. Deus deu o momento de se calar e o momento de falar. E nós precisamos pedir isso a Deus na nossa vida todos os dias. Homens e mulheres. E aí no segundo banquete, no momento final, quando Deus diz: fala, Esther, agora você pode falar.
Eu imagino claramente essa conversa de Deus com Esther. Fala, agora você pode falar. Esther então abre a boca e fala sobre o decreto. E o rei então, mais do que depressa, ele termina, ele acaba com aquele decreto. Ele manda um novo decreto e a Bíblia fala que o povo judeu recebeu uma nova carta dizendo que a morte foi anulada. E a nossa morte nos dias de hoje foi anulada na cruz. E o mesmo regozijo, a mesma vitória que aquelas pessoas tiveram com aquela notícia, nós precisamos ter e sentir todos os dias ao lembrarmos da cruz de Jesus. Então, Esther determinou e escreveu uma nova história. Deus escreveu uma nova história para aquele povo através da vida de Esther. E o rei ainda mandou matar Amã na forca que ele estava preparando para o próprio Mardoqueu. Não poderia ter fim melhor para essa história. Mas isso só terminou assim, porque Esther se colocou à disposição de Deus. E esse é o foco principal da mensagem dessa noite. Precisamos ser mulheres à disposição de Deus. O tema do banner da divulgação era mulheres geradoras de vida. A Bíblia não fala sobre filhos biológicos, sanguíneos de Esther. Não vai falar sobre o resto da vida dela. Mas quantas vidas Esther gerou com essa atitude, né? Esther foi responsável por anular a morte e dar restauração, esperança e nova vida para uma pessoa só não, para toda